Vamos ler com a ajuda de Deus, Conselho da Palavra no livro de Jó, capítulo 42. No livro de Jó, capítulo 42, lemos com a ajuda de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos para vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó,
e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém. Então, irmãos e irmãs, é a palavra que nesta manhã o Senhor tem revelado para nós. A vida desse homem Jó, cujo testemunho, Deus deu testemunho de Jó. Era um homem reto, um homem sincero, um homem puro aqui na terra, e Deus que olha todas as coisas, Deus que conhece todas as coisas, até o nosso pensamento, conhecendo então Jó, o que ele pensava, como ele agia, como ele fazia as coisas, o próprio Deus que nós servimos deu testemunho de Jó, falando com o adversário: viste aí meu servo Jó, homem sincero, homem reto, diante de mim. E a palavra vem esta manhã para todos nós. Procuremos, cada um de nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, nesta terra, sejamos como foi Jó, homens, mulheres. Quando fala homens, abrange todos nós, homens e mulheres. Sejamos sinceros diante de Deus, sejamos retos e verdadeiros, para que por Deus sejamos aprovados, e na nossa aprovação, na aprovação de Deus para conosco, naquele dia então teremos entrada na glória de Deus. Então ninguém pensa que pode enganar a Deus. Podemos enganar alguém, não devemos. Mas alguém pode enganar este, enganar aquele, falar o que não é correto. A Deus ninguém engana. E o coração e o íntimo de cada um, o Senhor conhece. Então, quem veio aqui nesta manhã, quem está escutando essa palavra, lembra disso aqui. O Senhor conhece a tua vida, o teu dia a dia, o nosso pensamento, o nosso andar. Sejamos sinceros diante de Deus, e dele então virá a aprovação, virá a ajuda, virá o perdão e virá a misericórdia, desde que a sinceridade esteja dentro de nós. O homem pode enganar falar diante de um povo, de uma plateia, de uma maneira ou de outra, enganando, mas a Deus ninguém engana. Irmão, irmã, está aqui a palavra: seja sincero em toda a tua vida, e a proteção de Deus sempre estará ao nosso lado. Então, homem sincero, homem puro, Deus deu testemunho dele. E chegou lá para o adversário: viste meu servo Jó, homem reto, sincero. O adversário falou: também ele tem tudo que é bom, que é do melhor. Tira alguma coisa dele e por certo ele vai blasfemar, ele vai te dar as costas. Então Deus permitiu, autorizou, pode tirar então as coisas dele. Jó perdeu então seus bens, perdeu seus filhos, mas não negou o nome do Senhor. Mas continuou
Deus amando a Jó, continuou Deus defendendo Jó e dando testemunho de Jó, que o nosso testemunho perante Deus sempre seja reto e sincero também. Jó então perdeu tudo, perdeu os filhos. Depois veio a outra fase da sua prova, a enfermidade. Ficou ali com uma chaga no corpo, com um pedaço de telha, ele raspava ali quase no fim. Mas tudo que Deus permitiu e mostrar para os demais e para nós também, que o homem tem que ser sincero diante de Deus, amar a Deus, nunca negar a Deus. E ali o Senhor pode permitir alguma coisa na nossa vida, mas a nossa sinceridade, a nossa pureza tem que continuar de pé diante de Deus. Irmão, irmã, com toda a tua prova, problema na tua vida, seja sincero, seja verdadeiro, seja puro, uma hora o Senhor chega na tua vida também. Senhor mostrará para o mundo a tua pureza, a tua sinceridade, e dará testemunho do irmão e da irmã também. Ali veio até sua mulher, falou: ainda guardas a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, não é assim. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Então ele louvava, glorificava, tinha lá a sua vida, entregue a Deus a sua pureza, a sua sinceridade para com Deus. Nunca virou as costas para o Senhor, mas sempre louvou e glorificou a Deus. Irmão, irmã, vem a palavra, louve e glorifica o teu Deus, mas nessa luta mostra que tu és um crente na presença de Deus. Porque ser crente, tendo os bens, tendo boa saúde, tendo dinheiro, tendo o que é necessário, é fácil. Temos que mostrar que somos crentes também na hora da dificuldade, na hora da prova. Eu sou crente e estou me preparando para a vida eterna, o novo céu e a nova terra, lá no céu, onde eu gozarei a eternidade. Jó passou tudo isto. A Irmandade, a maioria conhece a história de Jó, a firmeza de Jó. E a palavra nesta manhã também fala conosco que haja firmeza em todos nós. Firmeza na fé e na graça, com tudo aquilo que estamos passando, o mundo do jeito que está, o pecado aumentando, a abominação, tanta coisa, mas esse povo é um povo santo, um povo puro, povo especial que Deus tem aqui na face da terra, onde habita em nós a verdade, a justiça, a pureza, a sinceridade, a honestidade. Esse povo é o povo de Deus aqui na terra. Então aqui nós vemos, no capítulo que nós lemos, é a vida de Jó no fim. Aliás, no fim ainda durou ele mais 140 anos, mas foi então a transformação, que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ele perdeu, como falamos, filhos, perdeu os bens, ficou sem nada, mas não negou o nome do Senhor. Mas os anos foram passando e aqui então o Senhor virou o cativeiro de Jó. E Deus manda a palavra nesta manhã. Quantos cativeiros que o Senhor vai virar também. Somos o povo de Deus, somos filhos de Deus. O Senhor nos chamou
escreveu o nosso nome no livro da vida, nos colocou nessa família, família de Jesus Cristo aqui na terra, e vamos caminhando, e as coisas vão acontecendo, problemas, dificuldade, mas Deus sabe com quem está falando, alguém que o Senhor vai virar o seu cativeiro. E a palavra vem. Quando o Senhor determina, quando o Senhor ordena, ninguém impede a providência divina de Deus na vida de alguém. Estamos aqui, mas antes de virar o cativeiro, tinha lá os 3 amigos de Jó. E o Senhor falou para eles, os 3 amigos: a minha ira se acendeu contra vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como meu servo fala, meu servo Jó. Ele sim fala o que é reto, ele age com honestidade, com pureza. A oração dele, a fala dele, eu aceito. Mas vocês não fizeram assim, vocês não agiram desta maneira. A vossa fala, a vossa determinação, o vosso sentimento, a vossa orientação não é boa, não convém. Então vocês eu não aceito, mas de Jó eu aceito. Irmãos, é a palavra de Deus, é a nossa vida. Bem-aventurado quem está aqui, quem está ouvindo, que Deus ouve a sua oração, Deus aceita a sua oração, a sua fala, a sua opinião, o teu sentimento, aquilo que nós achamos. Devemos ter consciência, usar o bom senso na nossa vida, para que aquilo que a gente planeja, quer fazer, não seja contra Deus, contra a palavra de Deus, contra as pessoas no mundo, mas sempre para favorecer, para ajudar, para abraçar e para salvar também. Irmão, irmã, se a tua opinião, teu parecer é bom para a obra de Deus, é bom para a salvação, Senhor, aceito o teu pedido, a tua oração. Mas se não for dessa maneira, o Senhor não aceita, não concorda, não. Assim não é o caminho. O nosso caminho é para as coisas boas, para ajudar, para abraçar, para salvar. Ajude teu irmão e tua irmã, e o Senhor te recompensará. Então, falou para eles: vocês pegam ali 7 carneiros, oferecei em holocausto, porque deveras, ide ao meu servo Jó, vai a ele, vocês 3, cuja opinião ou parecer eu não estou aceitando, vai lá em Jó, oferece em sacrifício 7 carneiros, e ele, a oração dele eu vou ouvir, eu vou aceitar. Queres que o Senhor aceite a tua oração? Está aqui a palavra bem pura, bem sincera, bem simples. Andemos em pureza, em sinceridade diante de Deus. Então foram lá, diz aqui: porque deveras a ele, a Jó, aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo falava. Então, irmão, irmã, eu vou naquela congregação, vou pedir oração, muito bem, a palavra ensina, pedir oração, clamar, rogar por todos. Mas a palavra também vem: o Senhor quer aceitar a tua oração. Na tua casa, no teu cantinho, onde está longe, ninguém está vendo, mas Deus está olhando essa oração. Vai ao Senhor com humildade, com pureza,
Primeiro glorifica a Deus, humilha-te diante de Deus, e o Senhor então abrirá os céus, o Senhor ouvirá a tua oração. Conversa com o teu Deus, e Ele conversará contigo também. Eu vou lá, vou pedir oração para aquele ancião, para aquele irmão diácono, aquele cooperador, aquela igreja. Pode ir, mas antes vai no teu cantinho, sozinho, ajoelha-te com pureza, liga-te com o teu Senhor e peça aquilo que tu precisas e Ele ouvirá, anotará o teu pedido e a tua oração. Então Jó orou pelos amigos e Deus ouvia a oração de Jó pelos amigos. Mas porém Jó ainda estava em dificuldade, ainda estava na prova, ainda estava na luta, ainda não tinha nada, estava difícil. Porém antes ele fez a oração pelos amigos, Deus ouviu a oração de Jó em favor dos amigos, e por certo ele pode até pensar: dê a mim, Senhor. Eu orei para ele, tu operaste, orei para o outro, fizesse maravilha, e a minha situação, perdi os bens, perdi tudo, perdi os filhos, Senhor. Até quando? Aí o Senhor olhou para Jó: agora é a tua vez. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó, deu para ele, diz aqui, e assim abençoou Jó, o último estado do que o primeiro. A bênção quer dizer, não negou, não se afastou, não virou as costas para o Senhor, mas continuou firme lá, servindo o Senhor, com toda a dificuldade, com toda a prova, ficou firme. Irmão, irmã, fica firme, uma hora o Senhor vai chegar. Uma hora o Senhor vai virar o teu cativeiro, uma hora o Senhor vai preparar aquilo que o irmão e a irmã tanto espera, vai chegar e o Senhor te abençoará, o irmão e a irmã vai glorificar a Deus. Mas na hora da prova agora, fica firme, não negue o nome do Senhor. Então ali o Senhor virou o cativeiro de Jó. Acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele tinha. Quer dizer, não perdeu nada, ganhou em dobro. Irmão, irmã, aquele que serve o Senhor com pureza e sinceridade nunca perde, sempre ganha. Aqui na terra, e no fim a entrada na glória de Deus. Então vieram a ele os seus irmãos e irmãs. Ele perdeu os filhos, os bens, mas tinha seus irmãos e suas irmãs. Então vieram a ele seus irmãos e comeram com ele, se condoeram dele, consolaram a Jó. E cada um dele trouxe então peça de dinheiro, pendente de ouro, e abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro estado. Então ele teve lá 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 juntas de bois, jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. O Senhor restituiu a Jó tudo quantos tinha. Por que isso? Porque ele ficou firme. O fundamento da palavra é este, a nossa firmeza na fé e na graça. Mas, Senhor, Deus sabe o que eu estou passando. É pressão, é enfermidade, é um filho, é um problema. É isto, aquilo, tanta coisa que nós passamos. Mas, irmão, irmã, o Senhor que te chamou, que te prometeu, nesta manhã Ele repete: não te deixarei, não te desampararei, estou convosco todos os dias da tua vida.
Não é estarei, estou convosco todos os dias da tua vida. Então o Senhor te acompanha na hora da prova, da situação, dificuldade. Lembra de uma coisa, o Senhor está ao teu lado. Não cairás, mas estarás sempre de pé na presença de Deus. Então lá teve 7 filhos, 3 filhas. E depois Jó ainda viveu 140 anos e viu a seus filhos, filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, irmão, irmã, é a palavra que veio para nós. Deixarás esta terra ainda, já velho, muitos dias, mas o Senhor fala e pede e clama para nós, servindo ao Senhor, trabalhando na obra de Deus, ajudando quem tem necessidade, levantando quem está caindo, abraçando quem precisa de um abraço, dando a mão quem precisa de uma mão. Senhor, te deu condição, te deu saúde, faça aquilo que podes, tudo que pode, irmão e irmã, para ajudar. Fala da graça, fala da salvação, fala da vida eterna, fala do direito de entrar no céu, conta, manifesta, abrace a todo. Nós temos aqui, em nós está, um dia eu vou para o céu, um dia eu verei a face do Senhor, um dia cantaremos o hino da vitória, mas é só para mim? Não, leva o teu companheiro junto, fala para ele, eu estou indo morar num lugar excelente, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, vamos comigo. De que maneira? Abre a palavra, mostra, enfim, mostra o caminho do céu e o Senhor te recompensará. Então a palavra vem, Jó, desde o começo, aquela prova, aquela dureza, aquela dificuldade, mas firme diante de Deus. Os anos passaram, vemos, perdeu os filhos, e o Senhor deu para ele, nós lemos aqui, 7 filhos e 3 filhas. Quer dizer, quantos anos foram nessa transição? E que ele perdeu, e depois o Senhor deu os filhos para ele, 7, 10 filhos ainda foram crescendo. Quantos anos foram? Mas nesses anos o Senhor ajudando, o Senhor abençoando, o Senhor estando com ele orando, ele continuando na sinceridade diante de Deus. Então, irmão, irmã, a tua vida continue servindo ao Senhor em pureza e sinceridade também. Não permita que na tua vida entre coisas estranhas, mas cuidado, perseverança, vigilância, pureza. Senhor, eu vou te servir. O que vier a contrária à palavra, deixa de lado, não aceita, não olhe, não acompanhe, mas acompanhe a palavra. A palavra te ajudará, te santificará, te fará permanecer na fé e na graça, com fé e com confiança para a tua e para a nossa salvação. Então a palavra vem nesta manhã para nós, firmeza, e quem está em dificuldade está aqui, poderoso é o Senhor, Ele falou com alguns, Ele vai virar o teu cativeiro. Não aguento mais, Senhor, o Senhor te dará o tempo, a força necessária para suportar, mas uma hora o Senhor chega, é agora, eu vou virar o teu cativeiro. Te darei ainda prazer e alegria como Jó teve, as filhas formosas, filhos, os bens, e ainda virei aos 140 anos ali, servindo ao Senhor, mas na mesma linha, na mesma pureza. Do primeiro dia, irmão, até o último dia da nossa vida, sinceridade diante de Deus.
E o Senhor conhece o coração, como já falou. A Deus ninguém engana. A tua mente, a nossa mente, ela mostra como estamos. Sejamos sinceros diante de Deus. Ele é pronto para nos ajudar e nos perdoar, mas Ele quer um povo sincero. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos na comunhão vamos agradecer a Deus.